Olá! Terceiro episódio do Eva, mais um café da manhã com as nossas amigas. Estamos aqui agora, vocês já nos conhecem melhor. No episódio passado, apresentamos uma a uma o que faz, onde vive, o que come. Então, no episódio passado, a gente fez uma apresentação mais completa, mais minha princesa loura aqui, né? Que a gente hoje brincou com ela, que ela é a princesa loura do grupo. Priscila, Daniele, Samara, Mariângela e Edília para trazer o episódio sobre trajetória pessoal. Destino ou construção? E aí? Nós precisamos trazer esse assunto porque nós estávamos pensando que nós íamos conversar e veio trajetória pessoal como algo extremamente subjetivo e importante. Na mesma medida que é subjetivo, é importante. Porque trajetória pessoal traz muito do que você viveu, traz muito do que você pensa para o que você quer para a sua vida. Está muito no lugar de sucesso para mim, pode não ser sucesso para as minhas amigas aqui, pode não ser sucesso para você que está nos ouvindo agora. Então, o que é sucesso? Onde que o sucesso entra na sua trajetória pessoal? Uma trajetória pessoal vai te levar para um lugar que você vai conseguir se olhar e dizer: minha história foi legal, eu gostei do que eu construí. Nós somos seres sociais. Locke já dizia: nós somos animais sociais. Então, a sociedade tem um peso nessa construção da nossa trajetória pessoal. Na psicologia, a trajetória pessoal ela é mais densa, ela traz autoconhecimento, ela é uma coisa interna, é o de falar consigo mesmo, de entender suas questões. Então, a gente tem uma linha para percorrer aqui que a gente vai considerar essa questão do social, do psicológico. Veja bem, dentro do que nós entendemos, porque a gente entende que todos nós, todo indivíduo está construindo a sua trajetória pessoal. Cada um de nós tem um pouco para falar sobre trajetória pessoal, mas como falar de trajetória pessoal? Como identificar onde vou chegar com isso? Como é que essa trajetória pessoal vai ser gratificante, vai ser penosa? Vamos entender hoje nesse bate-papo, nesse café da manhã. E agora vamos, né, passar aqui a palavra para quem vai começar assim, dar o início desse nosso debate hoje, dessa nossa conversa. Então, eu acho que quando a gente fala de trajetória pessoal, quando a gente estuda, a gente, óbvio, tenta trazer uma visão mais ampla, né? Levar em consideração vários, vários pontos. Mas, assim, principalmente trazendo esse olhar para a mulher, mãe, sabe? Que pertencente de uma classe social específica, a gente analisa muito e reflete muito o ponto de partida. Tipo, que caminho é esse? Que possibilidades são essas? Claro que uma mulher, trazendo mais esse olhar, sempre trazendo para o feminino, né? Uma mulher que tem classe média alta, uma mulher que vai ter um ponto de partida, um caminho, escolhas, possibilidades completamente diferente de outras pessoas que talvez não tenham essa estrutura ou que não tenha a possibilidade de escolher o seu caminho. Ela tem que decidir qual caminho que ela vai percorrer a partir da possibilidade possível, sabe? Da necessidade de se construir, de
caminhar dentro da sua trajetória com aquilo que já é imposto socialmente, dentro que da ela sua enxerga, realidade. né? É escrever Sim. a sua história com a melhor possível com o que você tem, Exatamente. né? Trazer como que a gente... E eu acho que esse processo de construção que é importante a gente discutir aqui. Como que a gente constrói a nossa melhor versão, vamos pensar assim, sabe? Pode ser. Como que a gente constrói a nossa melhor versão com as possibilidades possíveis, sabe? Acho que levar em consideração, tipo, repito aqui, as diversas... Muito Campo Brasil, fechando assim, né? Brasil, Só as diversas... Brasil, país continental, vamos considerar. Então já é Pequenininho, uma questão que você tem que falar assim, vamos falar de uma forma geral, né, que são diferentes de realidade. Mas, de um modo geral, né, seria fazer o melhor que você pode com as possibilidades que você tem. Recursos, né? Os recursos. Eu posso escolher o quê? Às vezes você não tem muitas escolhas, né? Sobre às isso que você está vezes dizendo, né? Sim, às vezes você está num ambiente de pressão que você precisa tentar buscar o seu melhor, mas você tem ali uma cobrança da fome, sabe? Da sua subsistência, um abalo emocional, sabe? Dentro das vulnerabilidades, posso assim dizer, sabe? Trazendo essa coisa do... Não só falando do social em si, mas também a mulher que se encontra abalada emocionalmente, que tem essa visão para além do... Posso Pode, concordar com claro. você? O ambiente, ele não decide por você. A escolha é tua. Mas ele, com certeza, ele te ensina no que você pode acreditar. Aquele ambiente te dá um cenário do possível. Então, a partir do que ele te coloca como possível e do seu sonho, agregado à sua necessidade, aí passa a ser uma responsabilidade sua de ampliar, de realmente buscar outras informações que consiga te tirar daquele ambiente que te restringe possibilidades por uma crença, até por fato mesmo. Mas mesmo dentro dos fatos mais desafiadores, sempre tem um caminho, eu acredito. Mas às vezes o caminho, ele tá tão longe que você não consegue visualizar que aquilo ali é uma possibilidade. Mas Sim, ainda mas assim, é é assim, Ainda assim, é responsabilidade responsabilidade nossa nossa buscar. Sim, mas assim, dentro da decisão possível, escolher aquilo que vai me orgulhar, sabe? Aquilo que eu vou ter clareza daquilo que eu vou lá na frente compreender, sabe? Me orgulhar mesmo, acho que a palavra é essa, me orgulhar da Legado. trajetória Sonhos, que eu né? segui, É sabe? um legado. Tipo, eu olhei para trás e eu construí um legado. Eu gostei de quem eu fui, eu me tornei uma pessoa melhor, ou atingi o que era para mim o sucesso, né? Porque não é bem assim. Não vamos padronizar o sucesso, porque isso é uma questão que faz com que medos e culpas aflorem com muita facilidade, porque o sucesso ele foi padronizado. Então, a sua trajetória pessoal tem que atender a um padrão que não necessariamente é o seu, né? Isso. Tem a ver com De consumismo, que padrão né? que a gente está falando, sabe? Qual é a nossa medida? Do que a gente está levando em consideração para esse ponto? O padrão é o comum, mas o comum a partir de qual olhar? De qual direção? Acaba que quando a gente analisa isso, a gente normalmente, no meu entendimento, a gente usa muito o padrão da onde a gente criou, foi criada, das nossas origens. Então é o padrão que a família ali identifica de que aquilo ali é o sucesso. O padrão da nossa bolha, né? Da nossa do nosso bolha. círculo social, do que a gente consegue enxergar para além da gente. Porque às vezes isso ampliar repertório, expandir, é um exercício que a gente tem que fazer um esforço muito grande, romper várias barreiras, e às vezes não é isso que a gente quer. E nesse contexto acabam surgindo o medo de desapontar, porque a família já tem passou para você um repertório do que significa sucesso. Se você quiser, se para você, no seu íntimo, o sucesso não é exatamente aquilo, acaba que você fica com medo de sair daquilo ali
da bolha e quebrar as expectativas da família, do seu ciclo social, porque você vai estar saindo dali. E aí também vem muita culpa, né? Porque assim, você acaba desanimando não, desapontando familiares, né? Tipo, se sua mãe pode botar uma pressão no seu ouvido, que às vezes acontece, entendeu? Não, minha filha, como é que você vai assim? É muito arriscado, melhor garantir aqui. Ou até e eu não falo só de quem tem falta de recurso, e também dos grandes, por exemplo, empresários. Os filhos, ele quer que o filho siga a empresa dele. Tipo, se ele não quiser aquilo, não gosta, não quero ser empresário, eu não gosto desse ramo que você tá, mas não cabe ali. Falta apoio para conseguir seguir nesse caminho. Lembrei, Rita Lee, ovelha negra da família. É isso aí. Sair da bolha é se tornar a ovelha negra da família. Sim. Né? É muito isso. Essa ruptura, né? Esses comportamentos de questionar, de olhar um novo horizonte, né? Ela vem não exatamente pela personalidade, em dois aspectos. Tanto o comportamento que questiona, quanto o comportamento que se adequa. Sempre tem. Dentre o empresário que você mencionou, vai ter o filho que já vestiu esse lugar. Eu sou o sucessor do meu pai. E ele já entende que a faculdade que ele tem que fazer é voltado para administração, negócios e afins. Ou ele vai pensar e projetar a vida dele, que a carreira dele é na empresa do pai e tal. Ele já vestiu essa adequação, né? Ou vai ter o filho rebelde que vai dizer, não, eu vou viver na minha arte, eu não tô nem aí pra sua empresa, eu quero uma outra profissão que não tem nada a ver nem com o nicho do que você faz. E se ele for filho único, a pressão é maior ainda, porque Sim. O pai não tem nem o outro filho para colocar a esperança de que vai seguir o legado dele e a empresa dele. Só vou colocar um ponto aqui. Mas então vamos pensar da seguinte forma. Se eu me sinto bem vestindo a camisa para seguir os passos de quem para mim é um exemplo, eu não estou errada. É a minha trajetória pessoal. É isso que eu ia falar. Muito interessante a gente escolher, tentar trabalhar essa questão da expectativa, mas aí, e o que eu quero? Eu ali. A gente trazendo a nossa discussão mais para a caminhada individual, sabe? Exato. Claro que a gente tem influência externa, mas e o eu? Chega um momento que o seu eu vai começar a te dizer isso aqui não é isso não é aquilo. Porque o exemplo da Dani ela coloca 2 lugares. Mas pode ser que esses 2 lugares, cada um que esteja ocupando o seu lugar, está feliz com a trajetória que está escrevendo. Então, segue, Dani, eu quero chegar nesse final. Eu preciso trazer uma provocação um pouco mais profunda até. Quando a gente fala, e aí, o que eu quero, eu vou questionar um pouco mais, o que forma o que você quer? O que você quer baseado em quê? Da onde veio o seu querer? Porque quando a gente fala de comportamentos, de posicionamento, a gente às vezes leva para o lado da personalidade, né? Algum filho, de repente, é mais compassivo, é mais tranquilo, o outro é mais questionador. O que se volta contra certos padrões, ele é o questionador. Ele é o problemático, né? Porque as pessoas... Curioso. As pessoas adequam isso, as pessoas trazem isso para uma definição de personalidade. Quando muitas das vezes é uma questão de repertório. E aí, quando eu pergunto o que forma o seu querer, eu pergunto o que forma o seu repertório. Porque o repertório da vida da gente, ele é as ferramentas que a gente tem para lidar com a realidade, as ferramentas que a gente recebeu, né? Fazendo essa alusão de ferramenta, a psicologia comportamental usa muito essa conexão, né? De que como o nosso repertório é uma caixa de ferramentas. Isso. E aí a gente precisa trazer esse lugar de que, para quem só tem um martelo na caixa de ferramenta, tudo é prego. Tudo é prego. Porque é o que ela tem, é o que ela sabe que existe, entendeu?
E o seu repertório se forma daí, da realidade que você cresceu, daquilo que você conhece. Às vezes o questionador, ele não é um questionador porque ele tem uma personalidade difícil, ele é o questionador porque ele se permitiu olhar para fora desse lugar e dessa caixa que ele foi colocado, e aí de repente ele estudou outras coisas, de repente ele conheceu outras realidades, ele teve amigos de outros ciclos, e isso abriu a mente dele. Então a gente precisa trazer um pouco para esse lugar de que o nosso repertório ele tem que estar sempre em aberto para a nossa evolução, para que as nossas raízes não se tornem uma sentença, elas se tornem um ponto de partida, para a gente não cair naquela eterna síndrome de Gabriela, né? Aqui nasceu assim, cresceu assim, vai ser sempre assim, e não está aberto. Chegamos no momento aqui da sua fala que a psicopedagoga Que habita em mim. que habita em mim, né? Porque ficou assim, radiante. Por que isso? Da onde vem o seu querer? É seu mesmo? Entendeu? Porque você estigmatiza, né, aquele que está pensando diferente. Mas espera aí, por que está pensando diferente? Né? A gente tem que entender que quando você está construindo o seu querer, tem várias coisas que vão entrar para somar quereres ou para tirar quereres, para deixar você mais parecido com os seus próximos ou para te fazer ficar cada vez mais diferente dos seus próximos. A educação é um caminho, né? Então você fica... Por isso que a psicopedagoga que mora em mim ficou feliz, porque a Dani colocou essas questões que realmente você trabalha muito, porque o fato de você aprender, né, vem de um lugar do como você aprende, né? E o como você aprende tem muito a ver do como você se relaciona e de onde você veio, né, Dani? Esse repertório, quando ele fica muito fechado, ele se torna uma bolha. E essa bolha, ela fica como uma forma de proteção para a pessoa que está dentro. O que eu conheço é como se o mundo só existisse ao alcance dos olhos dela. Só existe o que ela conhece, e a partir do momento que ela não se abre para conhecer outras coisas e questionar aquilo que ela já conheceu, ela fica presa ali e ela começa a achar que não existe outra saída, que o caminho dela é seguir a profissão, de repente, do pai ou da mãe, ou que o máximo que ela pode viver é aquilo que ela já viu em volta dela, e isso gera um engessamento mesmo, né? Sair da bolha não é um ato impulsivo, né? Ele é um processo. E você disse muito bem, nós somos reféns do que nós conhecemos, né? Fisiologicamente, o ser humano, ele precisa ser alimentado de dados, né? Ele só consegue sonhar com aquilo que ele conhece. Se uma família é muito confinada, é muito restritiva, a chance de ter um profissional igual aos seus antepassados ou de criar uma pessoa completamente frustrada é muito grande. A gente caminha entre os dois extremos, né? Então, A frustração é um ponto muito importante para você sair da bolha, porque começa aquele meio começa a te incomodar, você começa a querer mais, né? quando a gente amplia a percepção da gente, com várias formas de informação, mídia, conversas, quando você amplia, você cria, a cada dado você amplia o seu teto. É um teto invisível, é um limite pessoal seu. Se você quiser que esse limite se amplie, não é uma questão de romper com a sua base, é uma questão de realmente florescer, eu diria florescer, porque mesmo dentro de uma família, cada um tem uma personalidade, são os filhos do mesmo pai, mesma mãe, mesmo repertório, e, no entanto, aquela parte alma, ela quer se expandir, ela quer falar de outra forma, né? Então, é muito importante que essa informação chegue, né? A informação é o que chega a você, o conhecimento é aquilo que você
processa e a formação é aquilo que te transforma. Então, todos esses itens precisam fazer parte da educação, da criação. E quando você tem sucesso nas suas empreitas, nas suas escolhas, nas suas decisões difíceis, quando você se sente vitorioso, além de se realizar, você cria a pedagogia invisível. Você não quer necessariamente. Você não quer ser necessariamente um exemplo intencional, mas ele acontece naturalmente a partir de tudo que você absorve e amplia seu repertório. Ampliar repertório é liberdade. Ampliar repertório é liberdade. E ajuda muito essa parte da mídia, porque quando você tem exemplos de pessoas que viviam na sua bolha, a internet ajuda muito nisso. Você vê pessoas que viviam na mesma bolha que você e estão fora, fazendo sucesso fora. E isso dá um gás maior para você aumentar esse repertório. É como se você rompesse grilhões. Quando você vê alguém, principalmente quando você se afiniza com a história daquela pessoa e você vê que aquela pessoa transpôs aquele obstáculo que para você está parecendo enorme, nossa, é como se você ganhasse asas. E é uma coisa muito interessante, trazendo mais para esse campo que eu gosto mais de estudar, a territorialidade, a gente fala muito isso. A questão não só de ampliar é a mesma coisa, assim, ampliar repertório, mas é trazer outras perspectivas, sabe? De circular a cidade, dentro de se entender pertencente de outras vidas, de outras realidades, você ter contato com esse lugar para você ampliar seu repertório, para você expandir a sua mente para além daquilo que foi imposto, ou social, ou economicamente para você, sabe? Até para você conseguir construir a possibilidade de escolha, porque é como a Dani colocou para gente. Peraí, mas da onde vem o seu querer? E aí a Mari fala, porque se você não teve a informação, não transformou em conhecimento, não passou a formação, ou seja, você não caminhou ali, vamos deixar claro aqui que a gente não está falando de formação e educação formal. Nós estamos falando de formação, de conhecimento e de informação, a informação que te gera uma curiosidade, que você vai lá e busca o conhecimento, e esse conhecimento te dá uma formação, mas não só a formação formal. Você pode gostar de uma coisa, decidir... formal em si, mas do acúmulo isso pode acontecer com né? educação formal. Você pode se interessar muito por uma coisa no início da adolescência, porque na escola aconteceu, você viu um filme ou participou de uma aula, viu alguma coisa, se interessou por um assunto e aí decidiu fazer uma faculdade dentro daquilo. Então, de onde veio esse querer? Veio do seu convívio social dentro da escola. Às vezes, o querer também vem, como eu falei do exemplo, você olha a pessoa saiu da bolha e está fazendo sucesso. Qual foi o trajeto que ela fez? Como é que ela chegou naquilo ali? Eu ainda estou antes disso. Eu estou naquele querer que a Daniele falou. Da onde veio o seu querer? E aí, aliando ao que a Sam estava explicando, que você não tem nem a possibilidade. Então, vamos lá. Você lá atrás, a educação foi te guiando, a educação formal, e aí você chegou num ponto que a educação formal acabou. Você agora está lá na sua faculdade, está lá na sua vida, está no seu trabalho, está no seu curso técnico. Como é que você continua essa sua trajetória pessoal? Como é que você continua crescendo? Como você vai fazer o seu crescimento direcionado? Né? É a diferença, né, a definição entre eficiência e eficácia. Tá bom, eu saí da bolha, eu lá com a escola, com novas informações, com outras pessoas, conhecendo gente, lendo coisas diferentes,
Até um livro, gente. Você pegar um livro e ler um livro diferente daqueles que você está habituado a ler, isso vai te gerar uma base informacional que gera curiosidade e aí você começa a ter outros quereres. Amplia repertório, né? Você Amplia sai da repertório. bolha. Então, vamos lá, E você a não gente tem a entende a possibilidade... importância da formação para além da, como você tem falado, mas assim, o papel da arte, sabe, do teatro, da música, nesse processo de ampliação de repertório. Porque, então, quando você amplia o repertório, aí você tem que ter cuidado, porque você pode começar a ter velocidade, né, e tal, mas sem direção. É a diferença, né, que a gente, analogamente, é eficiência e eficácia. Eficiência, produção, tomo várias decisões, tal, mas e eficácia? Você conseguiu abrir um campo, criar novas possibilidades para o seu crescimento pessoal, você escolheu diferente, você saiu da bolha e aí você ficou encantado. Mas cadê a eficácia? Você está tomando decisões, você está fazendo escolhas diferentes, você está mudando a sua trajetória de vida. Isso é eficiência. Parabéns, mas e a eficácia? Aquilo que te dá o direcionamento, aquilo que te preenche internamente, aquilo que faz com que você depois olhe e fale assim, eu venci, eu tive sucesso, porque sucesso para mim é isso. Então a gente volta lá no início. Trajetória pessoal, psicologia, sociologia, o que você vai considerar quando você estiver contando a sua história? Mas voltando aqui a uma pergunta, decidir é eliminar possibilidades? É uma escolha. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode ser momentaneamente. Você decidiu aquilo e eliminou algumas possibilidades. Porém, no meio do caminho, aquelas outras possibilidades podem se encaixar ali, entendeu? Você volta e pega. Mas o normal é que normalmente quando você fala assim, eu decidi, então já que eu decidi, isso é todo, eu decidi por aqui, então esse caminho aqui já acabou, já foi. Mas falando de bolha, quando ela fala de toda vez que você escolhe alguma coisa, você abre mão de outras. Então, se o processo de evolução tem a ver com romper a bolha, em algum momento você vai realmente renunciar a coisas que você acredita que já não te É o acrescentam caminho. mais. Esquerda E ou direita. isso não é mal, isso é evolução. E aí tem aquela coisa da ilusão também da liberdade infinita, né? Que você, às vezes, escolhendo, rompendo a sua bolha, você é livre para fazer o que você quiser. Ou a bolha te protege de você, entendeu? Das suas decisões, de você ser livre. De se responsabilizar pelas suas escolhas, porque agora você tem que pensar nas suas escolhas, porque o que você queria sair da bolha. Ok, sair da bolha. Só que agora posso fazer... Não, vamos lá, eficiência e eficácia, lembra? Direção e crescimento, lembra? Então, é isso. Vai continuar na sua construção de amadurecimento dentro da sua trajetória pessoal ou não, né? Mas é isso, o seu compromisso... Então, a chave para que a gente saia da bolha e não fuja do nosso compromisso é a responsabilidade, porque é ela que te puxa para o seu centro. Ela ancora a vida de todos nós. Exatamente, que ela que impõe o limite, a dualidade entre o certo e o errado, dentro das vivências e crendices de cada um. E essa questão do ser coerente, eu acho que é o grande ponto, me corrija se eu estiver errada, ser coerente com o que eu estou me comprometendo em me formar, sabe? O meu compromisso com a minha trajetória. Mesmo. Isso, sabe? Eu acho que, na verdade, essa questão de romper bolha é importante, não é importante, ela está muito dentro do que eu quero para mim, do que eu estou, sabe, comprometida comigo, dentro do que eu acredito ser ou de onde eu quero chegar. Acho que superado esse entendimento, né, de bolha, e aí a sua consciência se expande. E aí você decide sair da bolha. E aí você começa a escrever a sua história.
E aí você recebe um poder. E o nome desse poder é autorresponsabilidade. Com grandes poderes, vem grandes Grandes responsabilidades. responsabilidades. E essa, eu acho que é algo, assim, extremamente importante e realmente, me permitam ser redundante, um poder muito poderoso, que é, de fato, que é a autorresponsabilidade. Ou seja, você traz a responsabilidade para si. E aí, quando você lida com a autorresponsabilidade, a responsabilidade principal de qualquer coisa sua é sobre si mesmo. Entenda, quando você sai da bolha, você não tem garantias sobre muitas coisas. A autorresponsabilidade, ela te mostra que você não é responsável, muitas das vezes, pelo seu entorno sobre algumas coisas que acontecem, né? Quando você sai da bolha, quando você busca o seu caminho, seja uma nova profissão, seja um casamento, seja... Você vai. E nem tudo ali você tem controle, entendeu? Mas quando você traz a autorresponsabilidade, você está lidando consigo, com a forma como você vai lidar com aquilo ali, ainda que algo saia do seu controle. E ali você assume o seu poder, que é o poder de quem escreve a própria história. Ainda que tenha que colocar vírgulas, ainda que colocar digo, outra vírgula, segue de outra forma, porque nem tudo a gente realmente vai saber. Mas o fato é que a gente entende o quanto é importante, entendeu? A gente assumir esse poder e a gente vestir esse lugar de autora da própria história. Como às vezes a gente tem dificuldade de assumir isso. Porque quando você veste esse lugar, você olha pra bolha e ela nem te cabe mais. Então, e aí tem um ponto, porque a gente muda, a gente não é igual o tempo inteiro. A Priscila de hoje não é igual a Priscila de 10 anos atrás, que também não é a de 20 anos atrás. Então, assim, a cada mudança na sua vida, nos seus gostos, no que você... do seu repertório, surgem novos recomeços. Que isso não tem limite de idade, porque pode ser um recomeço, você começa a vida profissional e tal, e aí aos 30 anos tem um novo recomeço, aos 40, 50, 60, não interessa a idade, entendeu? Pode ser a qualquer momento. E em qualquer área. Em qualquer você área. Pode estar pode com mudar uma área de ok, área. mas eu quero fazer outra faculdade. Eu posso me dar como exemplo, colocar aqui na mesa como exemplo. Eu sempre trabalhei com CLT, sempre fui, trabalhava, eu sou contadora, então eu sempre fui responsável pela contabilidade, liderança de equipe e tal. Ainda sou, né? E só que assim, de repente, num certo momento da minha vida, eu decidi também passar a ajudar outras mulheres com o conhecimento que eu tenho de 20 anos de liderança. Entendeu? E isso foi depois dos 40, gente. Não é... Incrível. Obrigada. Incrível. Não é o fato de já estar com 40, vou recomeçar de novo? Vou, gente. A gente tem que pensar que ainda tem muito tempo pela frente, entendeu? E não deixar o medo desses recomeços, entendeu? Afetar e te tirar disso, te colocar... porque senão você vai ficar num conflito interno. Você quer outras coisas e se você não for, você vai ficar... a sua vida vai ficar meio maçante. Você vai ficar naquela coisa que... gente, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E às vezes você nem sabe o que é. Aí você Vazio vai ampliar seu repertório, começa a enxergar possibilidades, e aí você entende, entendeu? O que tá faltando ali. Aí isso... não, então, mas vou começar tudo de novo. Nunca fiz isso na vida. Mas você porque é uma se enche visão de diferente. coragem e vai, porque essa possibilidade, gente, essa possibilidade de transformar, de mudar, é como um balão que se infla, doido para voar. Eu acho que precisa coragem e é uma coisa muito gostosa de sentir. E dá um orgulho, né? É uma coisa assim que, pô, eu quis, eu fui, eu tô correndo atrás e é isso. Você faz da sua trajetória um caminho pessoal, um caminho especial.
E essa hora, eu sinto assim que ela é tão gostosa, porque nesse momento, bolha, entorno, validação, sabe? Perde muito valor, porque você está tão inflada, tão realizada, tão orgulhosa de seguir adiante na sua coragem. Como você disse, em qualquer momento da vida, é digno de muita nota e respeito. E traz muita alegria para qualquer um que consegue fazer essa transformação. Ela acaba sendo um marco importante, quase como um rito de passagem, quando eu deixei de me sentir pequena para me sentir fazendo parte do universo, né? Isso é psicologia, é pedagogia invisível. A pedagogia invisível é o que eu tinha trazido antes. Informação, conhecimento, formação. Não é só na escola, é na vida. Cada etapa da nossa vida, cada momento que a gente toma uma decisão, cada período que a gente passa e olha para trás e vê, cresci. Isso é a sua trajetória pessoal. E interessante é olhar, e mesmo que você, quando olha, pensa, não era bem isso que eu queria ter feito. Tudo bem, ainda há tempo. É isso aí. Pega a coragem que a Mari acabou de exemplificar, bota dentro da bolsinha, pega a sua malinha de ferramentas, que a Dani colocou muito bem, não importa as escolhas, as opções que você tem, como a Sam trouxe, faz o que dá para você fazer agora, porque é de escolha em escolha, como a Priscila trouxe, dá medo, mas é um passo depois do outro, porque isso a gente está sentada aqui, conversando, colocando na mesa, mas eu vou dizer, você faz isso todo dia e nem percebe. Então hoje a gente te convidou para conversar sobre trajetória pessoal e parecia no começo que nem era sobre você, né? Mas era o tempo todo. Porque quando você escolheu nos ouvir hoje de manhã, você buscou informação. E aí, qual foi a curiosidade que a gente levou para você? Que você vai transformar em conhecimento. Que você vai buscar formar, criar, ampliar alguma coisa na sua vida, na sua trajetória pessoal. Porque que história mesmo que você quer contar? É a ação que muda completamente essa história que você vai contar. Olhou para trás? Não gostou? Deixa eu te contar. Na vida não tem borracha, mas tem páginas em branco. Estamos aqui hoje num episódio que eu gostei muito. Muito mesmo. E muito feliz que encerramos o nosso terceiro episódio. E já sabe, né? Você vai compartilhar, vai marcar que gostou, vai curtir, comentar. A gente responde todos os comentários. As meninas, aí elas falam, olhou? Eu olhei, respondi, e você respondia. É muito gostoso mesmo. Então, até semana que vem. E nós estamos aqui encerrando o nosso episódio e entendendo que hoje, mais uma vez, eu gostei. Eu acho que eu gosto de todos os episódios, né? Tô ficando repetitiva, não tô? É o terceiro episódio que eu falo a mesma coisa, não é? Não é? Mas é porque está muito gostoso. Eu sou, gente, eu sou mãe coruja da Eva. Ai, amei, gente. Gente, ó, muito obrigado. Até semana que vem, meninas. Parabéns! Boa!